Tá, não entendi o porquê que você tá aqui. Se eu te contei na thumb e também aqui no título que eu não sei produzir conteúdo para o YouTube e tá difícil de aprender. Mas mesmo assim você clicou no meu vídeo, você veio ver o que eu tenho para dizer. Olha, a mensagem central desse vídeo é muito simples. Eu só quero te dizer que mesmo sem saber fazer como dizem que tem que ser feito, com todas as regras e detalhes que a maioria ensina por aí, de fazer um bom vlog, uma boa edição de vídeo, com bons cortes, enfim, tudo isso eu não sei fazer, eu não tenho tempo para fazer. Mas eu faço o que eu posso, com o que eu tenho, tento fazer da melhor maneira possível e somente faço aquilo que faz sentido para mim. Esses são os 4 pilares. Você deve ter, né, o mínimo, o básico para fazer, então eu tenho um microfone, eu tenho um celular. Segundo, eu preciso fazer o que eu posso com isso que eu tenho, o que eu posso é ligar aqui o botãozinho, botar o microfone, e falar sobre algo que eu acredito saber, né? Outras que eu tenho mais segurança, outras menos, mas eu sei algo e posso falar sobre. Depois, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, então não simplesmente falar, mas poder ler e estruturar pelo menos alguma fala na minha cabeça. Eu não faço roteiros, tá bom? Eu não leio aqui, eu não tenho roteiros prontos, mas eu sempre tento estruturar pensamentos e formas de argumentar aquilo que eu quero apresentar para você e, por fim, aquilo que faz sentido. Nada você poderia fazer, inclusive com muito mais do que eu estou dizendo aqui, então você poderia ser um ótimo editor de vídeo, você pode ter uma equipe, né, por trás de você, um backstage incrível para poder fazer a sua thumbnail, os melhores títulos, as melhores descrições, tudo conforme aquilo que dizem que dá certo aqui no YouTube e em outras redes sociais, mas se não fizer sentido para você, na verdade você pode até conseguir em termos de número, em termos de algoritmo, mas em algum momento você vai fracassar, em algum momento você não vai conseguir seguir em frente, ainda que tenha bons resultados em números, em termos quantitativos. Então eu digo isso porque, acima de tudo, o que eu faço aqui, o meu trabalho, ele faz sentido para mim, do que eu falo, do objetivo que eu tenho de alcançar corações, de você estar aqui me vendo e me ouvindo. E eu só quero te contar isso e te falar sobre isso para que você pare de pensar que você precisa ser perfeito, ser perfeita e ter toda uma estrutura perfeita para começar a fazer algo. Eu quero refletir contigo nessa dimensão, porque olha só, o que me trouxe a falar disso daqui? Eu estava meditando naquela parte do evangelho, de quando o menininho chega para Jesus com 5 pães e 2 peixes, né? Fala, olha, é o que eu tenho aqui. E Jesus pega aquela mínima quantidade de alimento e consegue alimentar mais de 50 mil pessoas. Eu não tenho 50 mil pessoas aqui inscritas no meu canal, mas eu tenho algumas vidas. E essas vidas, elas merecem por si só a sua dignidade máxima para eu poder produzir da melhor forma que eu puder para essas pessoas. Mas acima de tudo, fazer por mim. Fazer por mim aquilo que eu acredito que deve ser feito. Por mim e pelos outros. Isso, essa forma de pensar e essa forma de agir me tirou de uma síndrome do perfeccionismo, daquele perfeccionismo que estava me cegando, estava me sufocando e não me deixava dar passos. É muito importante que a gente tenha em claro, né, que a gente tenha em mente que mesmo quando a gente não consegue a perfeição, caminhar rumo à perfeição é importante. A perfeição, ela sempre precisa estar em vista. Muitas vezes quando a gente se apega naquelas ideias de que é melhor feito do que perfeito, ou então, é melhor mal feito do que não feito, é um pouco perigoso, porque a gente pode se acostumar com isso. Agora, eu penso que a perfeição, ela sempre precisa ser uma bússola que nos guia, mas não necessariamente aquilo que deve ser feito, a forma que deve ser feito, porque se a gente pensar, tudo que a gente faz não é perfeito, absolutamente tudo. É sempre o ideal, é o que nos move, né? Quando eu estou gravando esse vídeo agora, quando eu visualizei ele, quando eu imaginei, ele era muito mais perfeito do que está sendo agora. E sempre será assim. Qualquer vídeo que eu quiser fazer, qualquer aula que eu pensar em dar, qualquer atendimento que eu fizer com meus pacientes, sempre antes, na minha visualização, na minha imaginação, tende a ser muito mais perfeito. Ao menos que, claro, você tem aí já uma antecipação, né, que a gente chama de ansiedade antecipatória, algo já disfuncional que nem te permite visualizar algo bom, né, no que está para acontecer, no que vai vir. Então são muitas questões para você poder se analisar. Você está podendo imaginar a perfeição dos acontecimentos, das experiências, ou você já está preso a aquele sentimento de frustração que ela acontece antes da coisa acontecer e você nem se permite, inclusive, dar mais passos, e isso pode ser resultado de uma grande situação que veio acontecendo há muito tempo. Você buscou a perfeição, buscou, não alcançou em nenhuma delas, e aí você acabou se apegando mais à frustração, e a frustração, ela é resultado da realidade. Quando a gente não consegue encarar a realidade como ela é,
né? E a gente acha que precisa ser a perfeição, precisa ser do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente planejou. Isso se chama rigidez, uma rigidez comportamental que não te deixa ser flexível para aquilo que aconteceu, está acontecendo. Eu preciso dessa flexibilidade, dessa abertura para eu poder entender que o que eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo, é o melhor que eu posso, com o melhor que eu tenho e que faz sentido para mim. Agora, aquela perfeição que eu imaginei, ela foi o meu horizonte. Ela me situou no meu ponto de partida, me mostrando onde eu quero chegar, que é gravar o vídeo fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Então para de ficar esperando a perfeição acontecer e de forma que ela aconteça para que você possa agir. Não, para com isso. E para de se comparar com os outros. Eu comecei dizendo que eu não sei criar conteúdo para o YouTube, de fato, não sei. Qualquer outra pessoa com um roteiro, com a equipe que eu falava, com uma boa edição, faria desse vídeo aqui do que eu estou falando algo muito mais funcional, algo que poderia alcançar muito mais pessoas, trazer muito mais inscritos para o canal, mas eu não sei fazer isso e eu não devo me preocupar porque o que eu sei fazer eu estou fazendo e estou fazendo da melhor forma que eu posso, de uma maneira que faz sentido para mim, de poder comunicar para você que você também deveria agir assim, segundo o que eu acredito, segundo o que eu vejo que dá certo, porque qualquer pessoa, quando ela chega a um patamar mais alto, se ela foi por um caminho ético, justo, lícito, ela trilhou esse processo da pequenez, o processo de poder fazer aos poucos, sem a perfeição. E ainda assim, os grandes, os que já alcançaram aquilo que nós estamos buscando, não são perfeitos. Porque se fossem perfeitos, não estariam aqui, não seriam seres humanos. Precisamos lidar com a frustração, precisamos lidar com o peso da realidade que sobre nós faz com que a gente se depare com nossas imperfeições, com nossas falhas, nossas incertezas, com todos esses sentimentos que surgem em nós quando a gente se expõe a algo novo. Então cada vídeo aqui no YouTube para mim é algo novo, ainda que eu possa falar de um tema que eu já falei antes, na verdade é o tema que eu sempre repito do sentido da vida, sobre psicologia, filosofia, sempre é uma experiência nova, e essa experiência nova ela traz novas emoções, né, novas questões sobre mim, do que eu enxergo em mim, do que eu quero passar para os outros, e essa é a realidade que traz em si camadas, e camadas que revelam aquilo que nem sempre nós gostaríamos de enxergar na gente, porque no mundo ideal, no mundo perfeito, nós somos incríveis, impecáveis, não erramos, as experiências são todas simples, fáceis e só causam boas emoções em nós. E a realidade, ela é totalmente diferente. Então eu deixo aqui essa mensagem para você, porque isso faz sentido para mim, eu espero que faça sentido para você, em que você tenha a coragem de encarar a realidade como ela é, sabendo que é nessa realidade, nesse mundo real, da vida real, que você precisa passar pelos desafios, viver os seus processos, e é somente pautado no sentido, entendendo bem o que você tem, no lugar que você está, o que você pode fazer com o que tem e onde está, mas acima de tudo, sempre permeado pelo sentido. Faz sentido para mim. Faz sentido vir e me expor aqui num vídeo imperfeito? Faz sentido vir e falar do meu jeito, do jeito que eu sou, sem roteiro, sem ler, sem nada? Porque eu tenho certeza que uma vida, um coração será alcançado por isso. Não tenha a síndrome também da grandiosidade. Só vale a pena se você alcançar 100, 500, 1000, 2000 e assim por diante? Só vale a pena produzir e falar para multidões o quanto vale uma vida, o quanto que é digna uma vida, o quanto de sentido pode ser realizado em uma pessoa, em uma vida, através das suas ações, das suas palavras. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas que nos prendem. Tudo isso que eu estou falando, do perfeccionismo, da lida com a frustração na realidade, tantas essas questões, elas nos aprisionam e apagam nossos dons e acaba fazendo com que a gente não tenha a capacidade de realizar o sentido que cabe a nós, que inclusive pode gerar a realização de sentido na vida dos outros. Eu espero que, se você me escutou até agora, isso fez sentido para você, você possa pensar um pouco sobre, possa pensar de forma prática, quais passos você pode dar do dia de hoje. Não, amanhã é o ideal, amanhã é a perfeição, hoje, agora, você para de assistir esse vídeo, o que você vai fazer de concreto, de real, para poder realizar algo que há muito tempo está parado, e por medo da realidade, por medo da frustração, que na verdade já se faz presente, todo medo da frustração já é a frustração em ato, em presença em nós, você tem deixado de fazer. Pegue um caderninho, um bloco de notas, anote pelo menos umas 2 coisas e escolha uma para você tornar concreto e para você lidar com a realidade,
que vai se apresentar na tua vida, que é a vida real, a vida concreta. E aí eu acredito, você pode ser uma daquelas pessoas que não consegue de jeito nenhum. Eu passei por essa fase, isso me levou e me traz, né, até hoje, anos de terapia para lidar com muitas questões. Eu tenho problemas sérios com as frustrações em mim, então, sobre errar, sobre falhar, sobre lidar com a minha imperfeição, isso hoje é mais tranquilo, mas já foi paralisante. Eu nunca poderia estar gravando esse vídeo se eu não tivesse feito todo o processo que eu fiz até hoje, né, na terapia de autoconhecimento e de resiliência, de superação, enfim, tudo isso, mas hoje eu estou aqui. E por isso que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, por isso que faz sentido para mim, por isso que eu gravo isso e te conto sobre isso, porque talvez você esteja passando por isso. E aí a notícia é que talvez sozinho você também não consiga, como eu não consegui. E aí é hora de pedir ajuda. Eu tenho poucos horários na minha agenda, você pode entrar em contato comigo no link aqui embaixo e a gente pode conversar sobre um processo terapêutico. E esse processo ele vai realmente ser um caminho onde você possa se olhar e se olhando reconhecer que as suas imperfeições elas não tiram o valor da tua vida, elas não definem você, ao contrário. Você pode e deve aprender a tirar das imperfeições ferramentas suficientes para continuar buscando a perfeição, porque a perfeição é o caminho que se apresenta. A perfeição é a bússola que nos direciona para a gente concretizar aquilo que precisa ser concretizado em nós. Tirar do ideal para o real. E é somente aí, nesse lugar, que a vida ela se preenche à medida também que preenche a vida dos outros, a realidade, as experiências alheias. Muito obrigado por estar até aqui. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Valeu!